Olha aqui. Desde há muito tempo, né? Precisamente desde 2014, quando começou a Lava Jato, já logo ali pelo terceiro mês da operação, eu escrevi um primeiro texto dizendo que eu não me ajoelhava aos pés de seres deste mundo. Sempre que alguém resolve se colocar como um demiurgo, como aquele que encarna uma missão divina, uma vontade coletiva, o ser inatacável, impoluto, o meu desconfiômetro acende imediatamente, né? Não venha tentar posar de pessoa acima das vicissitudes humanas para mim que não cola, né? Eu continuo fiel à tese de que é um pouco duro dizer o que vou dizer, mas o homem é uma besta que tem de se conter o tempo inteiro, né? Aquele que acha, não, eu estou acima do humano, não. Só no campo religioso eu admito que isso possa existir. Por exemplo, eu sou cristão, eu sou católico, e portanto a religião que é da religião. A obra humana é sujeita sempre aos defeitos, né? A defeitos, né? E portanto eu não acredito em entes do outro mundo neste mundo. A Lava Jato sempre teve interesses políticos muito definidos. E os interesses políticos muito definidos dela era, em primeiro lugar, destruir o tecido político dado, a realidade política dada, e começar o país a partir do zero. Isso foi dito logo ali no começo. Então, há frases, por exemplo, Deltan Dallagnol, preciso refundar a política. Deltan disse isso, o Carlos Fernando, que agora não é mais, disse isso. Então, sempre que você vem numa democracia e diz é preciso refundar, a coisa pode degringolar. A Lava Jato deu um passo ontem muito grave, muito perigoso. E com isso eu não estou dizendo de saída que não existam problemas. Eles existem, claro. Precisa ver se na magnitude que se está apontando. Precisa ver se essa mega operação que se faz agora contra os escritórios de advocacia, e alguns deles fundamentalmente comprometidos com o direito de defesa, com uma bomba que explode no STJ, uma das cortes superiores do país, no momento em que o governo federal tem interesses claros no STJ. Não é a primeira vez que o STJ entra na mira. É preciso ver, a partir até de algumas personagens, se isso tudo realmente obedece ao mais rigoroso processo legal, ou se nós estamos diante de um avanço inédito do que eu chamo de partido da polícia, PAPOL, de uma espécie de polícia de Estado, contra a democracia. Está assegurando que não tem um monte de ladrão aí? Não, eu não. Eu só estou dizendo que esta ação da Lava Jato, que obviamente fez as pazes com o governo Bolsonaro, né? Eu só estou dizendo que esta ação da Lava Jato, por intermédio de um bolsonarista assumido, que é o juiz Marcelo Bretas, porque juiz que vai receber presidente em base aérea, a meu juízo, e ao de muita gente, se desborda da função de juiz para ser militante político.
Estou dizendo, é preciso cuidado, é preciso ver. Parece que ao escolher escritórios de advocacia há alguns alvos muito específicos. A própria origem disso tudo tem coisas estranhas para as quais é preciso chamar a atenção. Mais uma vez, nós temos um delator que admite ter cometido um monte de crimes, que sai da delação, até onde estou informado, com $1 milhão, esse dinheiro preservado numa conta no exterior e com a liberdade. Em troca, ele fornece a quem ouve a sua delação uma lista de alvos, a começar de uma das cortes superiores do país. E alguns escritórios de advocacia, um deles notoriamente, que obviamente tem um peso político no processo gigantesco. Preocupa-me também, e essa é uma observação do advogado Tofik Simantob, que venha uma denúncia de 500 páginas e que envolve Deus, o mundo e um pouco mais. Ele lembra uma frase antiga no direito: se você não souber direito do que acusar uma pessoa, ou não tiver um alvo claro, apresente uma denúncia em tomos, isto é, em grandes calhamaços, de maneira que as pessoas fiquem zonzas e nem consigam saber direito do que se trata. Há muito tempo se comenta a boca pequena que o grande alvo da Lava Jato era chegar ao judiciário, às cortes superiores. E se imaginava que isso fosse ser feito a partir da Lava Jato de Curitiba. Tentou-se isso. Se vocês se lembram, os diálogos revelados pelo Intercept Brasil demonstram que Deltan Dallagnol anuiu, concordou com uma espécie de investigação extrajudicial de ministros do Supremo. E numa das falas ele dá a entender que ele próprio encomendaria a investigação. Não saiu dali. Houve uma delação do Sérgio Cabral, delação premiada, que foi recusada pela Procuradoria e que pegava parte do Judiciário. Delação premiada picareta, porque quem está condenado a 300 anos de cadeia vai fazer delação quando ele já sabe tudo que sabem sobre ele, tudo que não sabem sobre ele. Entregaríamos a Sérgio Cabral a licença para ficar escolhendo os alvos na República? Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esta delação premiada que sai da Lava Jato do Rio estoura como uma bomba no STJ, sem que se saiba direito o que está acontecendo, porque até agora você tem ilações apenas, né? E as evidências apresentadas por delator, nada comprovado, mas o STJ já está irremediavelmente com a reputação manchada. Uma outra característica: ministros do STJ têm foro no Supremo. Eles não podem ser investigados pela primeira instância. E aí vem o pulo do gato. Alguém perguntará para mim: quem disse que os ministros do STJ estão sendo investigados? Ah, não? Mas espera aí, nós vamos ver daqui a pouco. O filho do presidente do tribunal é acusado de receber dinheiro irregular
para obter sentenças favoráveis onde? Não é no STJ? Como é que ele obteria sentenças favoráveis no STJ sem o conluio de ministros? Se há o conluio de ministros na compra de sentença, por que essa investigação está com Marcelo Bretas? Que é a primeira instância da Justiça Federal. Entenderam? Não? Eu falo de novo. A única razão de ser dessa investigação, a principal, é acusar o filho de um ministro do STJ de receber uma bolada para obter sentenças favoráveis no STJ. Se ele obtém sentenças favoráveis no STJ, quem está dando a sentença favorável no STJ? Não são ministros do STJ? Se são ministros do STJ, eles estão sendo investigados. Ah, não, eles não estão. Então eu tenho um comprador de sentença que está sendo investigado, mas não tenho a investigação do vendedor de sentença? Acontece que para investigar formalmente o vendedor de sentença, a investigação tem de sair das mãos do Marcelo Bretas. Então, mais uma vez, a Lava Jato arma um truque para manter uma investigação no tribunal que eles querem que seja mantida. Porque ali, Lava Jato e não sei o que, a Lava Jato constrói a narrativa que interessa. Então, a Lava Jato de Curitiba bateu em retirada, eu já disse. Ninguém sabe por quê. Com todas as vênias, torcendo muito para que a filha do Dallagnol não tenha nada de grave, mas ele continuará a trabalhar, né? Se alguém acreditou que ele saiu da Lava Jato por causa da filha, bom, eu tenho o direito de não acreditar, isso não é uma acusação. Mas a Lava Jato de Curitiba bateu em retirada, a Lava Jato de São Paulo bateu em retirada. E a Lava Jato do Rio entrou em, como posso dizer, consonância com a Procuradoria-Geral da República, o que resultou na deposição do governador Witzel. Haverá outras, ou pelo menos mais uma. E agora esta mesma Lava Jato arma este escarcéu em escritórios de advocacia. Alguns deles, ou pelo menos um deles, nós vamos ver, notoriamente em oposição ao governo do Jair Bolsonaro. E acho eu que ultrapassa uma linha perigosa, porque mexe essencialmente com o direito de defesa. E note, se há irregularidades, elas têm de ser investigadas. O que eu questiono é você fazer uma operação deste tamanho, envolvendo este número de pessoas, dando a entender que existe uma banda podre gigantesca entre os advogados, uma banda podre gigantesca no STJ, e fazendo essa confusão de foro, dando um jeitinho de manter o foro lá com o Bretas. Porque eu insisto, se tem um comprador de sentença, tem um vendedor de sentença. E esse vendedor estaria no STJ. Se está no STJ, a investigação tem que ser do Supremo. Ah, mas nós não temos acusação nenhuma contra isso. Bom, certamente deve estar sendo preparado. Está tudo muito ruim aí. E aí há personagens comuns a núcleos de história que não ajudam muito. Então é bom ficar atento, né? Aqueles que duvidavam que a Lava Jato tinha objetivos totalizantes, tá aí. Depois disso vem o quê? E chama atenção para uma outra coisa. Ainda que momentaneamente em consonância com os interesses do bolsonarismo,
à medida que se dá à força-tarefa este poder, essa consonância pode deixar de existir a qualquer momento e servir a um outro senhor. As coisas estão fugindo do controle. De que controle? Do controle do Estado democrático de direito, do controle da institucionalidade. É a esse controle que eu me refiro. Né? Vamos ao noticiário, vamos lá. A Lava Jato no Rio de Janeiro, Reinaldo, deflagrou hoje a Operação Esquema S, que tem como alvos advogados. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra escritórios de advocacia que teriam sido usados para desviar ao menos 151 milhões de reais do Sistema S do Rio, composto pela Fecomércio Rio, pelo Sesc e Senac entre 2012 e 2018, sem comprovar o serviço prestado. Entre os alvos está o escritório Teixeira Martins Advogados, do advogado Roberto Teixeira e de Cristiano Zanin Martins, o responsável pela defesa do ex-presidente Lula nas ações penais. Também são alvos os escritórios da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, de Eduardo Martins, Ana Tereza Basílio, advogada do governador Wilson Witzel, no processo do impeachment, Tiago Cedras e César Asfor Rocha. A ordem dos mandados foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas. Olha aqui. Então nós temos o escritório do filho do presidente do STJ, né? Nós temos o escritório que faz a defesa do Wilson Witzel. Nós temos o escritório que faz a defesa do Lula. Né? A acusação é a mais pesada, porque diz que eles liderariam esse esquema de desvio do Sistema S. Praticamente não escapa ninguém. E aí, eu não estou dizendo que aconteceu. Mas tem uma coisa curiosa, que vem nesse item 2. Vai lá. Frederic Vassef, advogado da família Bolsonaro, também foi alvo de busca e apreensão da Lava Jato. Ele foi citado na delação do empresário Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio. Em um relatório do COAF, em julho desse ano, foi apontado que o escritório de Vassef recebeu um total de R$ 2.600.000 da Najib Eluf Sociedade de Advogados. Ao todo, foram 6 pagamentos entre 2016 e 2017. Nessa delação premiada, Orlando Diniz também delatou o escritório Najib Eluf como um dos que receberam desvios do esquema. Muito bem, vamos falar do Zanin e do filho do Roberto Martins, e aí eu quero fazer uma observação. De acordo com a denúncia, Reinaldo, os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, defensores de Lula, dividiam com o então presidente da Fecomércio a liderança dessa organização criminosa. Os 3 se tornaram réus no caso ao lado de outros 23 denunciados. Zanin e Teixeira seriam responsáveis, segundo o delator Diniz, por reunir e aprovar propostas de outros escritórios aptos a integrarem o esquema. O critério de escolha seria pela suposta capacidade dos advogados de influenciarem decisões de magistrados do Tribunal de Contas da União e também do Poder Judiciário. No caso do Poder Judiciário aí, especialmente do STJ, né? E mesmo que fosse o TCU, seria Supremo. Filho do Humberto Martins. A Operação Lava Jato acusa o advogado Eduardo Martins, filho do recém-impossado presidente do STJ Humberto Martins, de receber cerca de 82 milhões de reais da Fecomércio do Rio para influenciar em decisões de ministros da Corte. A missão de Eduardo... Um pouquinho, Valio Bene. É aqui que está o ponto da minha fala inicial. Quer dizer que, então, o senhor Eduardo Martins comprava decisões, recebeu 82 milhões, comprava decisões de ministros do STJ, eventualmente do TCU. Como é que não se vai investigar, então, isso? Agora, se isso está sendo investigado, de quem é a competência para fazer essa investigação? É do Marcelo Bretas? É da primeira instância? Vem cá, ministros do STJ foram investigados e do TCU sem que o Supremo soubesse, é isso? Ou, não acuso, pergunto, estamos diante da construção de uma narrativa.
que busca manietar o Poder Judiciário? Ou estamos diante de uma construção cujo objetivo é dizer assim, não mexam com a gente ou nós quebramos as pernas de vocês? Porque não há como você investigar o comprador de sentença sem investigar o vendedor de sentença. E eu fico muito impressionado que meus colegas jornalistas não tenham atentado para isso. É que nessas horas começa agora o festival de vazamento, porque são 500 páginas de denúncia. Além de ter de ler as 500 páginas, tentar ver, não sei o quê, aí a pessoa, o jornalista não tem tempo de ler, alguém pinça uma coisinha lá, vira matéria. Aí tem vazamento. Acabou. A vida do STJ, do Judiciário, virou um inferno. E a Lava Jato se mostra mais necessária do que nunca. Aí você vai ter que perguntar, em algum momento, a quem interessa essa desmoralização do Judiciário. A quem interessa a desmoralização da defesa do Lula, a quem interessa a desmoralização da defesa do Witzel. Né? Siga, vale bem. A missão de Eduardo, segundo o Ministério Público Federal, seria de obter, junto ao Superior Tribunal de Justiça, decisões que pudessem manter Orlando Diniz à frente da FEComércio do Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins não se manifestou ainda. Gente, não é impressionante? Não é impressionante que tem de ser eu a perguntar apenas? Bom, mas então não pode ser o Bretas. Tem ministro da STJ envolvido em venda de sentença. Ao que dirá alguém, não, ninguém está dizendo isso. Não, como não está dizendo isso? Está dizendo isso. Ou não? Ou eu endoidei? Não, não endoidei. Né? O que dizem os alvos? Vamos lá. O advogado Cristiano Zanin Martins afirmou em nota ser vítima de uma clara tentativa de intimidação. Ele classificou a decisão do juiz Marcelo Bretas como um abuso de autoridade e vinculou o magistrado ao presidente Jair Bolsonaro. Aspas para a nota do Zanin. A iniciativa do senhor Marcelo Bretas somente pode ser entendida como mais uma clara tentativa de intimidação do Estado brasileiro pelo meu trabalho como advogado que há tempos vem expondo as fissuras no sistema de justiça e do Estado democrático de direito. O juiz Marcelo Bretas é notoriamente vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e sua decisão no caso concreto está vinculada ao trabalho desenvolvido em favor de um delator assistido por advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro. Aqui Zanin faz referência à advogada Luciana Pires, que atuou na celebração do acordo de delação premiada do ex-presidente da FEComércio Rio Orlando Diniz, base dessa operação. Olha, e atenção, e a Luciana Pires ela realmente participou da delação do presidente da FEComércio e ela depois que o Vacef caiu fora, ela é advogada do Flávio Bolsonaro. Isso é fato. Ah, tá fazendo ação? Não. Você tem direito de saber disso. Né? O Frederico Vacef soltou uma nota dizendo que foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele no Morumbi, que os pais dele ficaram assustados, que são idosos, moram com ele, não pode ter contato com ninguém por causa da questão da pandemia. Diz que todos os serviços dele com os clientes foram prestados com documentação e tal. De novo, eu não acuso, eu me pergunto se incluir o nome do Vacef aí não é um jeito assim de falar, olha, somos isentos. Tanto é que pegou o advogado Lula e o advogado que já foi da família do Bolsonaro. Né? A questão é saber o que se atribui a um, o que se atribui a outro. Me parece que o Vacef aí entra assim como uma espécie de homenagem
que o vício presta a virtude, né? Também chamada de hipocrisia. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, na frase do La Rochefoucauld, né? Então, me parece que o Wassef está aí assim para... Quer dizer, me parece não, eu me pergunto se, né, o Wassef não está aí como uma espécie de despiste. Precisamos de uma evidência de que essa operação não tem lado. Esta operação, por suas consequências, necessariamente tem lado. Por suas consequências, necessariamente tem lado. Se foi pensado ou não com este propósito, aí é algo a se verificar. Não? Uma coisa é certa, não se faz um esparramo deste acusando, na prática e sem acusar, ministros do STJ e do TCU de vender decisões, mantendo a investigação na primeira instância. Isto é claro como a luz do dia, né? O AB criticou. Sim, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em que classificou a nova fase da Lava Jato do Rio como uma clara iniciativa de criminalização da advocacia brasileira. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB também se manifestaram. Afirmaram que o processo de criminalização da advocacia, que diz respeito às prerrogativas, é ditatorial e atenta contra o Estado de Direito e a democracia. Não há Estado democrático sem uma advocacia livre. Os grupos afirmam que vão adotar medidas administrativas e judiciais também de natureza civil e penal contra os que se lançam e insistem em criminalizar a advocacia brasileira. Olha, eu sei que nessa hora arrumo um monte de adversários, nada a perder senão os grilhões, como já disse alguém. Eu estou inteiramente de acordo com essa nota. O esforço para incriminar a advocacia já é longo, vem de muito tempo, é grave, não existe sistema democrático sem uma advocacia forte, que mantenha suas prerrogativas. Isso não é licença para advogado cometer crime, não. Cometeu crime, vai lá e puna. Agora, o que se está aqui, vem cá, todos esses escritórios realmente estavam associados a uma grande organização criminosa, cometendo crime o tempo todo, assaltando o Estado o tempo todo? Em associação com juízes do STJ, em associação com o ministro do TCU? É isso? Mais o advogado Lula, mais o advogado Witzel, mais... Escuta aqui. Ontem, um outro adversário do bolsonarismo foi alvejado. A Lava Jato que restou, acaba de sair a notícia de que o Aras prorrogou a Lava Jato de Curitiba por mais 4 meses apenas. De fato, acabou já. A de São Paulo bateu em retirada. A Lava Jato que restou, que é essa do Rio, está servindo a quem? Com esses métodos. Porque eu não quero que ninguém venha me provar a sua pureza, eu não estou contestando a pureza individual de ninguém. Eu estou falando consequência a partir de atos. Consequência a partir de atos, isso serve a quem? Em política, essa pergunta é fundamental. Acho esse ato um pouco desesperado. Na verdade, isso que acaba de ser feito, das duas uma. Ou se dá um golpe definitivo no devido processo legal no Brasil, ou realmente a Lava Jato encontra a sua cova. Inclusive a do Rio de Janeiro. Que me parece ter perdido um pouco a mão.
Dá tempo ainda de falar de Deltan Dallagnol? A Mônica Bergamo tem uma informação interessante. Vamos lá. Isso, Reinaldo. A colunista da Folha aqui da Band News FM lembra que o procurador Deltan Dallagnol deve ter que responder ainda a oito reclamações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. Como ele já sofreu penas de advertência e censura, a próxima pode ser de suspensão do cargo. Deltan sofre denúncias, entre outras coisas, por dar palestras em eventos privados pagos por empresas que supostamente estavam no rol da Lava Jato. Supostamente não, estavam sim, estavam mesmo, né? Não estou dizendo que houve, não estou dizendo que ele pegou leve com as empresas, não interessa, mas que estava. Sim. Né? Também sofre denúncias, Reinaldo, por articular uma clandestina perseguição ao ministro Dias Toffoli do Supremo e por suspeita de participar da contratação de outdoors que faziam promoção de integrantes da Lava Jato. Aquele outdoor do Bem-vindo à República. Isso, Bem-vindo à República de Curitiba, esse mostra mesmo. o seu passaporte. O tal do Castor De Matos. De Matos, que ele admitiu, né? Ele admitiu até, depois. Admitiu quando houve a prescrição. Exato. Depois da prescrição, que eles adoram a prescrição, né? Eles não gostam de prescrição para os outros, mas para eles são chegaditos numa prescrição. Aliás, o jornalismo que vive de joelhos para Lava Jato, olha aí onde vocês estão se metendo, hein? Esse avanço sobre a advocacia, sobre o Estado de Direito, sobre o direito de defesa, olhem aí onde vocês estão se metendo. Não se defende meio autoritarismo, é tudo, é nada. Essa Lava Jato que existe na cabeça só de certos jornalistas e de certos comandantes de redação, né? Só existia lá. Mas, de qualquer modo, até isso já não existe mais. Ela já está servindo a outros senhores. Coleguinhas jornalistas, o autoritarismo serve àqueles que podem mais, sempre. Né? E num dado momento, conjuga os seus interesses autoritários com os interesses autoritários dos outros. Querem uma saída boa? A Constituição. O devido processo legal, o que lhes parece isso? Mas é que tem gente que ficou amarrada a uma obsessão e agora não sabe como sair da obsessão. Olha, vai morrer abraçada essa obsessão, hein? Vai acabar indo pro buraco junto, né? Depois vai ter que sair por aí desfilando seu tédio elegante. Oh, como eu fui injustiçado. E, finalmente, rapidamente, uma homenagem ao Toffoli. Sim, no último dia como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli foi homenageado em Brasília. Ele foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional por ter fortalecido a autonomia e a independência entre os poderes. Em sessão solene, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia fizeram elogios à gestão Toffoli. Maia diz que a principal marca do ministro foi o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição Federal e com a democracia. Maia elogiou ainda a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando dos direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. Davi Alcolumbre também discursou nesse sentido e exaltou a importância do inquérito das fake news. O Toffoli tomou muita porrada por aí, em razão de um monte de coisas, até a última frase dele, que fez mais barulho, disse: jamais o presidente Jair Bolsonaro atentou contra a democracia, tal coisa, da qual eu obviamente discordo. Mas entendi que ele está fazendo uma fala de conciliação ali. Deixa eu dizer uma coisa, eu discordei de votos dele muitas vezes, não foram poucas, concordei com outras. Agora, o Toffoli tem uma marca fundamental que ficou aí. Quem teve a coragem de abrir de ofício um inquérito para investigar a fascistada que estava pregando o fechamento do Supremo foi ele. Aliás, levando pau da imprensa por isso, que não estava entendendo direito aquele troço. Ele. E, curiosamente, justiça se faça, o próprio Augusto Aras, que também aceitou a abertura de um inquérito para investigar as ameaças à democracia. E foram esses dois procedimentos que botaram um pouco a extrema-direita sob controle. E a milicada que andava por aí falando de golpe, como quem diz, hoje é quarta-feira. Então teve seu mérito, sim. Teve seu mérito, sim. Né?
É preciso registrar o que há de erro, mas é preciso registrar o que há de acerto e é preciso ver se o peso do acerto foi muito mais importante. E o peso desse acerto foi muito mais importante. Porque no momento em que até não, um monte de gente, articulista da imprensa, não sei o quê, da imprensa, da subimprensa, uns vagabundos que andam por aí, né? Em conluio, inclusive, com órgãos de comunicação, tava aí falando que, chamando o golpe de meu louro. E ele foi lá e meteu o pé no freio. Ou melhor, obrigou essa gente a meter o pé no freio. E só por isso, né, com erros e acertos, a sua presidência se justifica.